Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Esse primeiro bloco voou, né? Vamos continuar a conversa com o Astério. Astério, tem a pergunta do Farias aqui, que é a seguinte: é possível fazer acordo com o Centrão sem ter corrupção? Isso ele está se referindo ao plano nacional. E aqui eu coloco uma situação que ontem a jornalista Vera Magalhães, no jornal o Globo, colocou uma situação, ela com uma fonte ligada ao Progressistas, uma pessoa de muita capilaridade, pessoa de muita conversa, muito diálogo ali no bastidor da política, disse a ela em off que o cálculo do presidente Valdemar Costa Neto é o seguinte: eleger 60 deputados federais e torcer para a eleição de Lula. Olha o cálculo dos camaradas. Assim. O que isso dialoga com essa pergunta do Farias aqui? Eu acho que o presidente Bolsonaro vai pegar uma loba do Centrão. Ele está completamente rendido ao Centrão, né? Tá, vai pegar uma loba ali. Interessante que o Centrão, ele desembarcou, a Esquadra de Cabral tinha três navios, né? 3 caravelas ali, né? Era Santa Maria, Pinta e Nina. O Centrão vinha na Nina. O Centrão já vinha para o Brasil. O Centrão foi escravocrata, o Centrão estava no Senado com Dom Pedro I, o Centrão estava já com Dom João VI quando desembarcou a família real, estava com Dom Pedro II. Essa oligarquia que era latifundiária, depois passou a uma oligarquia industrial e política, de dominação da política do café com leite e tal, por ali. Então, o Centrão não interessa, não tem ideologia, está no poder. Eles estão vendo a possibilidade do presidente Lula ganhar, já estão se articulando. O presidente Bolsonaro, ele pensou ter apoio assim do Exército, né? Ou das Forças Armadas, melhor dizendo, para uma sustentação política. Foi que as Forças Armadas disseram: presidente, o senhor vai atrás dos políticos, aqui não tem como. Nós estamos a serviço do Estado, da Constituição, não a serviço do seu governo. Foi o que aconteceu. E eles foi para o Centrão, mesmo o general Heleno, do gabinete institucional ali, afirmando, então, de que o Centrão, se gritar pegar ladrão, não fica um, meu irmão. Né? O general Heleno, que é a pessoa... Inclusive, o ex-senador lembrou desse episódio envolvendo o general Heleno. Não tem acordo com o Centrão de combate à corrupção. O chefe do gabinete civil, Ciro Nogueira, tem processos. Você pegar a elite do Centrão todinha, do Senado e da Câmara, todos estão processados na Lava Jato. Tem aqui uma pergunta do Ismael. Eu entendo essa pergunta do Ismael como uma provocação. Não sei se eu estou sendo justo com você, Ismael, mas eu penso que você está fazendo uma provocação aqui. De qualquer forma, entenda isso como uma provocação, não para você, mas para a personagem a qual ele se refere. Pergunta ao Astério se Jorge Viana é um forte candidato com todo o legado que ele deixou no Estado. Não sei se todo o legado, se ele está falando a respeito das questões relacionadas... Positivas ou negativas, né? Errou muito, inclusive ele fala dos erros que ele cometeu e que o PT cometeu no Estado. E que não faria novamente. Esse é o discurso. Quando a gente olha para o que aconteceu no Acre, e você compara com o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, com outros estados do Nordeste, o ex-governador, que foi ex-senador, que ele volta, que ele perde uma eleição. Goiás, a gente vê no Goiás também esse processo com lideranças políticas, o mesmo está ocorrendo com o Jorge aqui no Acre. Né? Ele é um forte candidato ao Senado. O que acontece é o seguinte: o grupo que ganhou a eleição em 2018, ele se desintegrou, politicamente falando, se desintegrou. Major Rocha está para um lado, com a Mara Rocha, outro lado está o senador Petecão, outro está o próprio Márcio, com a articulação independente da Márcia. Fizeram uma grande conquista, que era tirar o PT do poder, né? Sim, essa era a conquista. O projeto era tirar o PT do poder, né? Certo. Aí o governador tem um carisma pessoal, é bem avaliado, está aí, está bem, né? Mas a receita do fracasso do PT nas eleições de 2018, o Progressista e aliados estão pegando essa receita e copiando. Como é que o Jorge Viana perdeu a eleição? Minou o candidato ao Senado, que era da esquerda. Ney Amorim, candidato ao Senado, quer dizer, minou. E a onda antipetista, também, né, o desgaste de 20 anos de poder, que encarnou ali no próprio Jorge Viana, fez com que ele perdesse a eleição. O que é que o outro lado está fazendo a situação agora? Se desintegrando, lançando 4 ou 5 candidatos ao Senado, claro,
que com um legado positivo, teve um negativo, teve, mas com um legado positivo, eu acho que o Jorge Viana é um fortíssimo candidato ao Senado. Ele não poupou críticas ao governador Gladson Cameli. Lembrando que o governador não plantou nem um pé de tijolo aqui ainda. As críticas do senador Jorge Viana, do ex-senador Jorge Viana, elas não são de momento, elas são planejadas. Ele é uma pessoa que tem esse talento para o executivo, para a política, e toda a crítica do senador Jorge Viana calculada. É calculada, é pontual. Ele sabe aonde vai bater, ele sabe o que vai dizer. Essa provocação ao senador Márcio Bittar, ele estava planejada, na minha avaliação. Ele estava esperando o momento em que ele faria o que ele fez. Que ele jogou agora gasolina numa fogueira que tá acesa em Brasília, né, que a gente sabe que a ministra do STF, Rosa Weber, ela bloqueou, ela estancou a sangria do orçamento secreto. E agora a Polícia Federal pede autorização para iniciar um inquérito. Para investigar deputados, e aí fica complicado, porque é um dinheiro que, como disse o senador Jorge Viana, e que reconhece que o PT fez errado, foi a compra de parlamentares para aprovação do que o governo se propõe, né? Queria cumprimentar o Astério, o qual acompanho desde criança, se ele vai ter um programa na TV Gazeta ou vai assumir um já existente. Me perdoe, aí o Skin está falando isso aqui, é o Amsterdã Souza, do Jorge Lavocá. Eu que agradeço a sua pergunta, Amsterdã, porque a sua pergunta expõe que eu falhei. Eu não expliquei. O Astério vem para a TV Gazeta e inicialmente ele vai conduzir o programa Balanço Geral. Gabriel Rota sai do Balanço Geral e vai conduzir aqui os trabalhos, vai fazer efetivamente o trabalho de chefe de jornalismo, diretor de jornalismo, refinar os produtos que são oferecidos para a televisão. Então, digamos que o trabalho do Gabriel Rota agora vai ser de lapidar, de refinar as matérias que vão para o ar. É o maestro da orquestra. Exato. E enquanto isso, o Astério, que tem experiência, já passou por diversas televisões, vem ajudar aqui na condução do Balanço Geral. O pessoal está perguntando se você dá uma sambadinha, porque tem um negócio de um samba aí, Astério. Olha a aí. Renata Moura, no dia eu conversei com ela, né? E ela disse, tem sexta-feira e tal, você não precisa dançar, né? Não precisa balançar. Eu estou brincando, pelo amor de Deus, não leve isso na brincadeira. O balanço é movimento, né? A vida é balanço, a vida é movimento. O balanço ele tem uma pegada mais não alegre. Não só um balanço alegre, como resumo, mas também como movimento. O movimento, exato. Porque... E a gente movimenta a notícia, movimenta o trabalho. E é o começo do dia, né? Se a gente também começar o dia muito sisudo, é complicado. Mas eu não estou falando para você sambar, não, pelo amor de Deus. Ô, Astério, e Gladson Cameli e Márcia Bittar? Queria entender essas duas figuras, porque nosso tempo não é muito... não sobra muito, mas me diga, qual a tua leitura em relação a essas duas personagens? O senador Márcio Bittar, ele tinha uma preocupação que estava tirando o sono dele. Era trabalhar o apoio do presidente Bolsonaro para o Gladson Cameli, com uma fatura. Qual é a fatura? É que Márcia seja a candidata ao Senado. Com apoio do presidente. Com apoio do presidente e apoio do governador. Por isso que ele estava articulando para, dentro do governo, ali com o senador Flávio Bolsonaro, para que os bolsonaros apoiassem Gladson Cameli, né? Mas essa decisão do PP de segurar firme a candidatura da senadora Maílza fez com que o Márcio Bittar recuasse, né? E aí tem aqui a Mara, e ele já declarou que ele poderia, o grupo político dele, apoiar a Mara, desde que Márcia fosse ali a ungida do grupo também para ser candidata. Resultado, o que é que ele me disse? Fez uma ligação durante o feriado, aí acho que foi na segunda. Ele, Márcio Bittar. Márcio Bittar, ele disse o seguinte, Astério, eu não vou perder sono com a decisão do presidente de apoiar o Gladson e a Márcia. É problema deles. A Márcia não, a Mara. A Mara. Eles que se articulem. A minha preocupação é com a Márcia. Acabou a história. Ela é candidata ao Senado independente do Gladson, independente do PT, independente de Mara, de qualquer... Ela é candidata ao Senado. A questão de partido a gente vai decidir ainda.